E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu espero que sim. Eu sou a Su, para você que não me conhece. Esse aqui é o Tudo Junto Embaralhado. E aqui nós falamos de cotidiano, falamos de mensagens, recados, conselhos, direções, previsões, resultado da Mega Sena e algumas outras coisas mais. Opa! Seja muito bem-vindo a mais uma leitura coletiva de tarô. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, então pega só aquilo que você sentir que é para você. Combinado? Não vamos prender energia. Essa é uma leitura para o mês de junho, mas é uma mensagem atemporal, então ela pode ressoar daqui a algumas semanas, ela pode falar sobre alguma coisa que já aconteceu e, enfim, vai aí da sua consciência, da sua responsabilidade adaptar para a sua realidade, tá bom? Lembrando que o livre-arbítrio segue aí, maravilhoso como sempre. A mensagem de hoje é para o signo de Libra, quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente em Libra. Ou muitos signos no mapa. Ou muitos planetas no mapa. Ou muitos planetas nesse signo no mapa. Eita, que tá difícil. O que vocês preferem, gente? Vocês preferem um negócio assim, mais um freestyle? Ou você prefere aquele começo lá? Eu acho engessado. Eu fiquei de saco cheio. Me cansou. Acho que me limita um pouco. Distancia a gente. Entendeu? Eu não quero distância, eu quero sentir vocês aqui. Me fala. Se vocês não gostarem, eu volto. Paciência. O cliente é que manda, né? Bom, importante. Além disso, também vamos fazer diferente, tá? Hoje não vai ser só um arcano regente. Hoje a gente vai fazer uma mesa completamente diferente, completamente nova. Completamente diferente do que eu faço aqui, tá? Mas não sei se é muito diferente do que outras pessoas fazem. Eu nunca vi ninguém fazendo. Eu pensei nessa mesa por conta própria. Agora, se ela já existir por aí, eu juro que não foi plágio, tá? Foi pura osmose, porque eu não tinha visto. De qualquer maneira, vamos começar? Por favor, vamos pegar uma energia principal para o signo de Libra para o mês de junho. Por gentileza, qual vai ser o arcano principal regente desse mês de junho para os librianos que estão aqui com a gente? Uma carta. A Lua. Interessante. E a mente de vocês vai estar onde esse mês? O Sol. Muito bom. E o coração de vocês? O sacrificado. Tá. O que vai precisar ser superado esse mês? A eremita, tá certo. E o que vai ter para ser aprendido? A sacerdotisa. Muito bom. Perfeito. Morte no fundo de deck, apesar que hoje a gente não vai usar ele, tá? Mas sempre bom saber. Muito bem, gente. Um mês aí muito interno, né? Eu vejo alguns librianos aí muito mais voltados para dentro do que para o exterior, para o social, como geralmente é, né? A gente tem a lua, a sacerdotisa, a eremita, até mesmo sacrificada até certo ponto. Essas cartas, elas falam muito sobre o nosso interno. E justamente no que seria uma expansão, né, no que seria uma busca do lado de fora, isso vai estar na mente. Então, acho que vai ser um mês de muita reflexão, tá? Para vocês, librianges do meu coração. O que acontece? Como energia principal do mês, a gente tem a Lua. E a Lua aqui, ela vai falar de um mergulho no seu interior, tá? É
É isso que está me passando. Eu vejo alguns librianos realmente se voltando para dentro, entendendo a si mesmo, entendendo de onde vêm os próprios desejos, de onde vêm esses sonhos, de onde vêm as vontades, os anseios, tá certo? É como se fosse um mês de adaptação interna. É isso que eu vejo, adaptação interna. E nessa busca interna, nessa redescoberta da própria intimidade, vocês podem se deparar aí com algumas verdades sobre si mesmos, tá bom? Aquela coisa, reconhecer algo que a gente não quer, se ver de uma outra maneira, compreender de onde brotam certos comportamentos, tá bem? Mas é um mês que vai falar muito sobre não cair nas próprias ilusões, não se deixar iludir pela própria mente também, tá bem? Essa é a energia que a gente abre o jogo de vocês, é assim que a gente começa. Quando a gente fala de mente, a gente tem o sol. E o que eu quero dizer com essa mesa, né? Mente, coração, a aprender e a superar. É justamente para a gente entender o racional e o emocional, separar essas partes, entender sobre o que a gente está falando de fato com cada carta, sabe? E nesse caso específico, quando a gente tem o sol na mente, o que eu entendo é que vocês vão estar muito focados em objetivos que antes estavam travados. É como se fosse o momento de planejar uma rota segura, sólida, bacana, antes de colocar as coisas em prática, tá certo? É um momento de delimitar. Não delimitar, né? Na verdade, está muito mais para expandir, mas é como se fosse um bom mês para permitir que as novas ideias surjam, para permitir realmente se ver da forma que você é. Combina muito com a questão da lua, tá? Como energia principal aqui, né? É uma mente sem limitações, é uma mente criativa, é uma mente engajada, disposta a buscar soluções, disposta a encontrar rotas para atingir os seus objetivos. É tudo aquilo que vocês vão planejar, pensar, criar na própria cabeça antes de manifestar, de fato, tá bem? E essa criação, esse poder de inovação, né, também tem muito disso. Muitas novidades, muitas ideias boas. É como se a mente de vocês estivesse realmente trabalhando a milhão, tá? No melhor dos sentidos. Pelo menos por enquanto aqui eu não vejo questões de ansiedade, de preocupação, muito pelo contrário, tá? É uma segurança das próprias escolhas e das próprias ideias muito grande, muito boa e bonita, tá certo? E o que a gente tem para falar sobre essa segurança, sobre essas novas ideias? Por favor, com 3 cartas. Cavaleiro de Copas. A Justiça. Mais uma. A Imperatriz. Muito bom. Fundo de deck, o Carro. Realmente. Vai ser um mês, gente, onde a mente de vocês vai estar sendo capaz de encontrar saídas estupendas para qualquer situação, tá?
É isso que eu vejo. A gente tem o Cavaleiro de Copas, que demonstra essa fidelidade, principalmente consigo mesmo, tá certo? É como se vocês chegassem a um ponto de, putz, uma segurança, uma certeza. Isso que eu estou planejando, isso que eu estou pensando, isso que eu venho fazendo, isso que eu estou... Tranquilidade, sabe? É como... É um mês muito tranquilo na questão mental. A gente tem a justiça trazendo clareza, trazendo equilíbrio para a cabeça de vocês. E a gente tem a Imperatriz, que junto com esse sol aqui, grita criação, grita criatividade, possibilidade de expansão, de cuidado até mesmo consigo mesmo, tá certo? Validação das próprias ideias, a compreensão, a segurança de estar indo pelo caminho certo, de estar indo em direção a algo que realmente vai te satisfazer, né? Aqui. Ui, 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 ui. Indo em... Eita, cadê? Indo em direção a algo que realmente... Putz, para uma galera aqui, inclusive, faz um tempo que vocês estavam querendo isso, né? O carro, 2 de paus, aí ó, passou um tempo planejando. O diabo, 8 de paus, as de copa, só que agora ninguém segura. Agora ninguém segura. Se vocês estavam esperando um momento de... até mesmo de lucidez, né? E de novo, a lua reforça ainda mais isso. É uma lucidez sobre aquilo que antes talvez você ainda tivesse em dúvida. Agora você percebe que essa grande ideia, esses pensamentos, esse negocinho, sabe? Quando dá aquele negocinho que não sai da nossa cabeça e a gente fica, ai, será que é? Será que não é? Será que eu vou? Será que... Aqui não vai ter espaço para dúvida, entende? É um pensamento, uma cabeça que sabe da sua capacidade de fazer as coisas bem feitas, de colocar as coisas em prática de maneira top, tá bom? E autovalorização também, tá, galera? Também grita autovalorização. Como a gente tem o sacrificado aqui na área do coração, pode ser que a gente fale aí de uma autovalorização até relacionada a outras pessoas, né? Mas aqui é assim, caminho livríssimo, livríssimo para você permitir que a sua mente vá aonde ela quiser e não no sentido devanear, não é ficar devaneando, não. É permitir que ela se expanda a tal ponto e estoure a sua própria bolha daquilo que pode ou não pode ser, não. Aqui muita coisa vai poder ser, até aquelas coisas que você ainda não cogitou que poderiam ser. Deu para entender, mais ou menos? Que bonito. Que cabeça firme, que cabeça limpa, fiel a si mesmo, fidelidade a si mesmo, às próprias vontades. Maravilhoso. Maravilhoso, Libra. E esse sacrificado aqui, no coração, bom, a gente já começa com uma estagnação, né? A gente começa aí com... Não sei se é um coração machucado, não sei se é um coração preocupado. Vamos entender direitinho. Por favor, me dá 3 cartas para esse sacrificado aqui, para a gente entender o que esse coração está passando. O coração dos librianos. Eita, 9 de espadas. Não tá conseguindo ver saída, né, bebê? A morte. Quis virar 2 aqui, mas caiu só uma. O mago. Que reviravolta. Que reviravolta. A força, a estrela, 7 de copas, 4 de paus, 3 de copas, 6 de espadas. Olha, eu vejo aqui, principalmente pela sequência aqui do fundo de deck, e não apenas, né, a gente tem o sacrificado com 9 de espadas, a morte e o mago.
Primeiro, esse sofrimento, essa dor, essa sensação de incapacidade, essa insegurança, essa comodidade falsa, porque aqui era uma comodidade falsa, tá? Eu tô falando com Libriano. E, gente, quando eu falo de coração, não necessariamente é romântico, tá bom? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, a gente tá falando de romance. Inclusive, a gente já conversa sobre isso daqui a pouco. Mas nas questões emocionais, né, de fato. Então, a gente tem um sacrificado que mostra essa falta de movimento, mostra essa incapacidade de agir perante alguma coisa, né? E aqui a gente está falando da incapacidade, muitas vezes, de superar o próprio sofrimento. A gente tem o sacrificado com o 9 de espadas. Então, assim, é como se eu estivesse me conectando com librianos que não sentem que um dia vão ser capazes de superar uma dor que tá complicada, sabe? Tá muito complicada. Só que a morte e o mago, inclusive muitos arcanos maiores até agora, né? E a força tá aqui embaixo. E a estrela logo atrás. A morte e o mago, elas me falam justamente o contrário, tá bom? Esse sentimento, ele acaba, ele vai acabar. Em algum momento, por bem ou por mal. A morte, ela vem para arrancar as coisas pela raiz mesmo, transformar aquilo em algo novo, melhor, mais resistente. O que eu sinto aqui é que tem alguns librianos que estão sim num momento onde emocionalmente parece que não conseguem ver saída, não conseguem ter força para superar por conta própria uma situação. Só que Deus, o universo, a espiritualidade, seu eu interior, chame de como você quiser, vai te mostrar que você é capaz de superar sim, tá? E vai superar, nossa, vai dar a volta por cima legal. A morte e o mago. Vai dar a volta por cima legal, tá bom? É retomar todas as suas forças, é redescobrir realmente que você é capaz de fazer qualquer coisa sozinho, tá bom? Sozinho. Tu e Deus. Tu e os seus. Você com você mesmo, tá certo? E no fundo de deck, a gente tem a força, a estrela, 7 de copas, 4 de paus, 3 de copas, 6 de espadas, 4 de ouros. O que eu entendo desse babado aqui todo? Primeiro, se você estava numa relação onde não existiu respeito, onde não existiu companheirismo de fato, onde tinha tentativa de manipulação, onde tinha tentativa de enganar você de alguma forma, de te confundir em relação aos seus sentimentos e aos sentimentos do outro, tá na hora de ir embora. Ou já passou da hora de ir embora. O 6 de espadas com o 4 de ouros? Isso, 6 de espadas com 4 de ouros grita isso, tá certo? A sequência de cartas, ela me traz que existiu, sim, uma vontade de fazer dar certo. A gente tem aqui o 4 de paus, né? 7 de copas, 4 de paus, 3 de copas, só que o 6 de espadas logo depois. Então, assim, existiu vontade de fazer dar certo, mas não era isso. E se não for romântico, pode ser só emocional mesmo, uma questão de coração. E aí, emocional você envolve famílias, amigo, trabalho, tudo que mexe com as nossas emoções. Você vai superar, tá? Você vai superar, você vai ter ajuda para superar, mas antes da ajuda você precisa ter autocontrole emocional. Não dá para permitir que esse sacrificado com esse 9 de espadas aqui tome a tua cabeça, né? Porque você já tá com o coração machucado. E você tá quase permitindo que esse coração machucado suba, né? Que venha da cá, sobe para cá. E aí desanda tudo. Não permite isso, tá? A força. Opa, cadê? Autocontrole emocional, tá bom? Força emocional, tá certo? Para lidar com tudo isso. Vai ser uma processão, vai ter um período de luto, claro que vai. Só que no final de tudo isso, a recompensa vem, né? A auto. Como é que eu posso falar isso? A autoconfiança retorna ao seu lugar, tá?
E você percebe que muito melhor sozinho do que mal acompanhado, tá certo? Muito, muito, muito bom. E essa eremita que os librianos vão precisar superar no mês de junho? Será que isso aqui significa que vocês vão precisar superar esse medo de ficar sozinho, é? Essa história de sempre precisar da opinião do outro para se decidir em alguma coisa? Bem a cara de Libra. Dá 3 cartas aqui para essa eremita, por favor. Com o que está relacionada essa superação no mês de junho para Libra? O Imperador. Que mais? A Lua. Mais uma vez. Gente, quanto arcano maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 8 cartas que eu puxei até agora. Mais uma. 8 de ouros. O sacerdote, o louco, 8 de espadas, rei de ouros, 10 de paus, 7 de espadas. Gente, tem a ver com autoconfiança, tá bom? Libra vai precisar superar aí essa sensação de que não é capaz sozinho. O que faz sentido, né? Faz sentido, já que vocês estão passando aí por um momento, ou vão passar, ou já passaram, por um momento de luto emocional, né? Com a morte ali. Faz muito sentido. O que isso me diz? A eremita, ela vem contando justamente da nossa trajetória, da nossa bagagem emocional, mental, física, espiritual, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente viveu e como isso é importante. E como no nosso recolhimento a gente consegue acessar essas informações. O imperador também vem falando disso, dessa confiança de conquistar aquilo que se quer, aquilo que se acredita, confiança de ir lá e fazer o que sabe que é certo, né? Para si mesmo, não para o mundo. O imperador tem essa questão, é certo para ele, do jeito dele, tá bom? Tem uma questão de cuidado também, de fazer pelo mundo, né? E não apenas por si. É o que você considera certo, mas aquilo que é feito também para os outros e não apenas para você. Quando a gente combina com a carta da Lua e com o 8 de ouros, é justamente superar essas limitações, ou melhor, essa crença das limitações que você acha que você tem, né? Nessa posição aqui, entre o Imperador e o 8 de ouros, a Lua está me contando justamente dessa ilusão que você tem sobre não ser capaz de tomar a frente sobre alguma coisa, principalmente, tá? Principalmente. É como uma descrença na própria experiência, na própria capacidade, só que 8 de ouros, capacidade tem muita, né? Muita capacidade de ir lá e resolver, ir lá e fazer, colocar a mão na massa, melhorar, atualizar, se empenhar em alguma coisa. O que é essa coisa? Muito me parece que tem a ver com liderança, tá? E aí a gente também pega a Libra no pulo, né? Não gosta de tomar decisão, não sabe o que é bom nem para si mesmo, vai ficar falando o que é bom para os outros. Mas aqui tem um pedido de superação em relação à sua confiança, tá? A sua confiança nos seus próprios processos. O sacerdote aqui embaixo também fala muito sobre isso. Ele é o grande professor do baralho, né? Então, assim, tem competência, tem muita competência para fazer isso aí acontecer, seja lá o que for, tá certo? Não sei do que a gente está falando, mas que tem competência, tem. Que tem bagagem, tem experiência, capacidade, tem. Só que você não está conseguindo reconhecer isso ainda. Você ainda duvida da sua própria capacidade de colocar isso para jogo, tá? Então, o que você tem que superar esse mês é justamente essa dúvida. O louco tá mais preparado para fazer. Mesmo você achando que tá, ai, não sei de nada, ainda sou muito inocente, ainda sou muito ingênuo, ainda não tenho experiência. Não... Tem sim, você não tá conseguindo ver.
A experiência aqui, ó. A experiência aqui, ó. Sei que não tá conseguindo ver. 8 de espadas. A sua... Pior é que eu não posso falar nem que a sua própria mente, né? Porque a sua mente aqui, ó, tá a toda pampa pra você conseguir desenrolar. O lance é muito mais interno mesmo. É uma questão íntima. Não chega nem a ser mental, é íntima. Que não te permite. Por isso a lua também tá ali no meio, né? Como energia principal. Entendi. Rei de ouros. A competência existe. 10 de paus, 7 de espadas, 3 de paus. Só que você precisa se permitir, tá certo? E esse aprendizado com a sacerdotisa, né? Aqui a gente também fala de intuição, também fala de autoconfiança. A sacerdotisa também traz esse equilíbrio, né, mental e emocional, a dualidade das coisas. Tá. 3 cartas para sacerdotisa, então. O que ela vem ensinar pra gente esse mês? Rei de copas. Olha a autovalorização gritando, né? Que mais? 2 de paus. Não tenha pressa. Mais uma. Eu só quero uma, aqui tem 2. Obrigada. Cavaleiro de espadas. Ou tenha um pouquinho de pressa assim, né? Às vezes é bom ter pressa. O julgamento. Vocês perceberam que só caiu a cano maior no fundo de deck desse jogo? Rapaz. 7 de ouros. O mundo. 4 de paus novamente. 3 de copas. Entendi. Paciência consigo mesmo e com os seus processos, tá? Eu sei que existe aí uma urgência dentro de alguns librianos para ver alguma coisa acontecer, o julgamento, né? O julgamento, 7 de ouros, que significa que sim, vocês estão plantando alguma coisa, vocês estão trabalhando em alguma coisa. E o mundo? Cadê o resultado que não chega, né? Só que assim, a sacerdotisa aqui, ela me fala muito que, primeiro, você tá no caminho, tá? Tá no caminho, caminha por aí mesmo. Só que precisa ter mais paciência com os seus próprios processos. Rei de copas e 2 de paus. Mais paciência, mais cuidado, mais autoacolhimento, entende? Como se vocês, tipo assim, não tem problema pensar nas soluções antes de agir. Não tem problema perder um tempo pensando em uma situação antes de colocar ela em prática, planejando uma situação antes de colocar ela em prática, né? Inclusive é muito importante planejar. Cavaleiro de Copas, a Justiça e a Imperatriz aqui junto com esse sol na mente de vocês. É importante planejar, é importante ter o equilíbrio das ideias antes de criar de fato, né? Equilibrar esses pensamentos, enxergar as coisas como elas são antes de sair fazendo, tá bem? Então cuida do seu coração porque ele tá precisando, né? A gente vê aqui um coração que tá passando por um processo de renascimento da própria autoconfiança, né? Também. Renascimento aí da vontade de amar de novo. Então tenha paciência, tá? Não se cobra por ações rápidas. Ações rápidas podem inclusive atrapalhar, entende? Porque esse cavaleiro de espadas aqui, ele tá me dando a impressão de alguém que, meu Deus, preciso fazer isso agora, preciso fazer já, precisa ser desse jeito, porque se não for não vai dar. Desconfiar
muito, pô, pensa na pessoa desconfiada. Quando, na verdade, precisava estar se curando primeiro, sabe? Se curando. Aceitando esse momento como um momento de cura interna, de entendimento das próprias emoções, da própria cabeça, de equilíbrio de tudo isso. Tá certo? Esse é o aprendizado de vocês para o mês de junho. Paciência consigo mesmo. Entender que os processos, nada para já, né? Apesar de vocês estarem sentindo aí um chamado, o julgamento, para ir lá e fazer logo alguma coisa, né, em relação a isso, porque parece que não cresce nunca, não colhe nunca, nunca chega o momento de colher. Eu tô trabalho, receber que é bom nada. Calma, calma, vai chegar. Só que antes de chegar, tá bom? Antes de chegar, tem uma compreensão íntima aqui para vocês redescobrirem, tá? No interior, no interno. Beleza? Vamos tirar aqui uma cartinha com o oráculo dos portais para vocês. Como conselho final aí do portal que vai estar aberto em junho para o mês de Libra, para os Libras. Corta aí, produção. Já caiu. Eu esqueci a tradução dessa palavra aqui. Mas eu acho que é algo como mundo interno, underworld, mundo abaixo, mundo de baixo. Esse negócio aqui, né? Que casa completamente com o que a gente falou no começo. Presta atenção nessa imagem. Repara bem como essa pessoa está indo fundo e fundo e mais fundo em direção ao próprio interior. Então, Libra, mergulhe dentro de você esse mês, tá? Pega esse eremita aqui e realmente estuda tudo que você fez até hoje. Analisa os seus passos. Resgata a essência do que te trouxe até aqui. A essência do que tá te levando para frente. Quais são as suas motivações? O que que faz o seu coração vibrar? O que que faz o seu sangue correr? O que que te anima? O que tudo? Tá tudo dentro. Tá tudo dentro. Tudo dentro de você. Lá no fundo, você vai precisar mergulhar, real. Se senta num quartinho assim, ó, 1 hora por dia. Dá uma meditada de 5 minutos que seja. Mas busca dentro de você essas respostas que você tá sofrendo tanto para achar do lado de fora. Elas não estão do lado de fora, elas estão aqui, ó. Dentro de você, tá bom? Nesse mergulho, nessa viagem interna que você vai fazer, você vai encontrar tudo que você precisa para desbloquear essa mente criativa, para curar esse coração e para realmente voltar a ter autoconfiança e acreditar nos processos que você está vivendo. Tá bom? É isso. Essa foi a leitura de vocês. Eu espero que tenham gostado. Fala pra mim o que achou do novo formato. Fala pra mim o que achou do novo cenário. Vocês viram a luz nova da gata? Agora eu tô chique. É isso, galera. Se ressoou com você alguma parte dessa mensagem, comenta pra eu saber, tá bom? Porque eu amo ler os comentários. Curte o vídeo, porque não te custa nada, não cai a sua mão. Se assistiu até aqui, não vai te custar nada curtir o vídeo e ajudar a engajar o canal, tá bom? A gente é pequenininho, mas a gente é unido. E a união faz a força. Se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos. E a gente se vê na próxima leitura. Um beijo. Até lá.